Vocês não têm noção do que foi terror para mim. A ponto de não ter medo de nada e continuar lidando com o desconhecido, obedecendo o protocolo de que o desconhecido é desconhecido, se não te tocar, não te agredir, porque eu sempre gostei de trabalhar e eu vi o problema de todas as pessoas. Ser amigo, ser jovial, ser aquela escola não imposta. E eu otimizei o acionismo como uma bolsa de valores, garantindo emprego para todo mundo, tentando entender um piso salarial sustentável, mas eu ainda não estava avaliando o nível de perdas. Eu culpava a minha especificidade, eu tentava entender, né? É uma coisa que foi apontada como modernidade, como moda, se acontecer isso, aquilo, a academia não é uma responsabilidade. Essa coisa de você, de procurar, inclusive por você não ter nota. O que é você otimizar um trabalho de personal que ele não entra numa receita? O que virou um contrato? A mentira de contratos e sobreviver enquanto não existe o contrato. É a gravidade de tudo isso livre. Vocês não têm noção. Olha, eu já lidava com coisas minuciosas. O que era o desconfiômetro da tradicionalidade, inclusive por você ser não tão pobre, mas na condição de pobre, que não tinha que ostentar outras coisas, ainda que via. Tinha isso, mas a responsabilidade da honestidade, até por algumas coisas que eu ouvia. Poucas entre essa coisa do pai, entre essa coisa da família do pai, mas aquilo me alarmava uma atenção, né? O que era entender de relacionamento, de seriedade de relacionamento, por que perdoar, por que não perdoar, porque isso é de homem e da mulher. Eu teria que ter uma maturidade sexual, amorosa, ou, né? E minha avó sustentava justificar o lado dela, as buscas, as possibilidades, não aparentava ser uma mulher nem um pouco submissa, mas ela era uma idiota perante o que ela acreditava e o que ela não fazia, entre outros, entendeu? Que no fundo isso aí consumiu muito a minha avó e todo mundo achar que podia casar e descasar, jogar nas costas dela. Eu fui vendo ao longo do tempo as coisas, agora lidar com coisas pequenas, né? O que era quando perder a virgindade, ter que seguir, porque sim, porque não. Como que a transcendentalidade mostrava algumas questões do qual eu não sabia, não convivia com isso dentro de casa, ou não achava que seria um convite a entender as coisas, me deparar com já ter feito uma conquista trabalhista e lidar com essas situações tão novas, que me isolaram num apartamento e já era um contexto em função de toda uma vida. Nossa, Deus. Que eu comecei seguindo, vendo todas as coisas, mas no momento com uma faca arrastada no pescoço. Né? O Deus colocava, entenda, uma coisa de cada vez e todas ao mesmo tempo. Aí quando eu me deparei com dívidas e parece fui jogada sozinha, justifique agora a sua fé. Nossa. Nossa, Deus. Eu pensava que era o fundo do buraco. A coisa não tinha nem começado ainda. Nossa. Intercalar todas essas especificidades com tudo ao mesmo tempo, cada vez se tornando mais alto grau. Eu não vi ninguém historicamente conseguir isso. Algo absurdamente enlouquecedor. E você lidar com os direitos pessoais, com a liberdade adquirida, com um padrão mantendo, o que é usar escrita, sem fazer, falar, ou se impulsionar, se isso não está bom, mas tudo isso eu sirvo, você jogar com aquilo que é impostado contra você, que virou inclusive golpes sexuais de grupos, e você com a independência, mudando o teu corpo, sendo sempre mulher, né? Aos direitos e deveres de todo mundo, vendo o golpe baixo de todo mundo, querendo entender o que eram deveres de direitos e deveres. A quantidade de casas que eu morei sem necessidade, o que eu carreguei todos os problemas, e tudo jogado nas minhas costas, por vezes sendo o meu salário sustentando tudo, e precisar de eu estar ali para eles usarem como desculpa para tudo, e tudo, nossa. Só afetou assim, eu tentei usar o bom senso em tudo, sabe? Cada coisa no seu lugar, cada pessoa é uma nova pessoa, mas tem um tempo que não dá mais não, entendeu? Nossa, e o descabimento das pessoas que eu ajudei que não eram nada, em termos de relacionamento que eu falei, o que correu 8 anos, que nunca existiu, vamos assim dizer, né? Não ser um fardo nas minhas costas
entre interpretar padrão, caso você tivesse filho, caso você tivesse marido, tendo que renascer todo mundo ao mesmo tempo, o maior sarcasmo na minha cara, o nível de covardia colocado, e me deparar com essa situação aqui toda, e ainda essa situação última distância, que eu encarei com bom senso o meu direito, o direito de todo mundo, olhando tudo, as distâncias, as proximidades, comparando tudo, sabe, mas muito cruel. A maldade humana é muito cruel, são muito coniventes e continua estando sozinha. Quem é a religião que te respalda? Quando você grita religião, mas era a minha casa, se não atravessasse a rua para dar dinheiro, que fizeram a religião, ou dizer se não fosse religião, não seria a sua casa. Entra forado de bispado quando Maria, conveniência de num dado momento, não se faça Maria corredentora, ou isso e aquilo, aqui em homens e mulheres, né? Entre papas e papados, aqui em Gogó é testemunho de fato presente que justifique a receita real. Cobreiro todo mostrando as caras de que, né, quando é para morrer pelo outro, mas espera aí, né? Muito engraçado, muitas coisas. Nem faz assim, joga um pedaço de laico lá, começa a matar aqui, mata lá, né? Quando inocentezinhos, não praticantes e correntemente homossexuais, aí fica sustentável obedecer Jesus, e Jesus impôs tanto celibato, ou jejum, ou convite, se caso entendessem de fato a perpetuação e a coisa com mais seriedade. E tivessem acreditado, não acreditar em Jesus, nem em Maria. Fica muito engraçado como somaram o Deus, né, o Deus maior, soma, teorizar ou permite, né, prática teórica a quem? Para mesmo justificar a negligência e o fracasso tenebroso dos falcatruosos que acharam conveniente fingir história, né? Como Deus receitou a verdade de todas as coisas. Eu tenho, assim, isso como uma missão cumprida. Eu tenho um fator real perante a eternização sobre inédita, adquirida, infinitiva. Quem justifica e não perdurar a história não faz a menor diferença para mim. Nunca fez. Num dado momento eu queria ser Paquita. Não sei se queria, mas eu tinha que também sentir o que seria. Qual habilidade eu não tenho? Por que eu sinto que aquilo ali é uma brincadeira, não é um trabalho? Ou assim também não colocava, mas quando me deparava, fui no show da Xuxa, a nave me convidava, me desconvidava, eu chorei, mamãe, quero voltar para casa, papai, ou não necessariamente. Algumas coisas que me fazem retratar que o sucesso já era uma coisa estada para mim. Se tivesse tido uma bonequinha, seria diferente. Teria virado dona de casa com aquelas bonequinhas. Realmente todos me saturaram a não querer. Não precisava ser dessa maneira, quando, né, todos os lugares entre descabimentos de saturar enquanto você também tem que estudar achando que não está saturando. O fardo que colocavam sobre filhos, que num dado momento ser família era aquilo ali, mas tinha meus avós que me davam um suporte para também estudar e seguir, e não precisava ser daquela maneira. Fui abraçando questões infinitivas, e mesmo eu percebia que aquilo, se eu tivesse um filho, né, precisa ser esse marido, mas não é, parece que não é, continuo pagando minhas contas, eu vou lá, você vem aqui. Também um fator estético, convida, não convida, que são especificidades profissionais. Eu não vou fazer alguém pagar isso ou aquilo. Se eu vou na casa, também pode vir na minha. Você está pior porque eu não ajudar, né? Vi outros colocando fora, por que não entender que você não está usufruindo e que também não posso utilizar o fator financeiro como, por vezes, ajudar? Eu me culpar, agora, injustiça, golpe baixo, mas estou aqui. Fui convidada a estar aqui para o mundo inteiro. E vou voltar a dizer, né? Estimulam seriais, né? E quando o seriamento é inédito, precisam queimar arquivo. Hoje eu penso, né? Contrata-se serial killer, prioritariamente, que bem trabalhem e melhor matem, como esses fracassados que só querem multipunhetar e dar a bunda variada, que se estivesse na casa deles e quisessem mesmo no processo inclusivo, o tempo mesmo eles resolverem questões, não, nenhum resolveu, né? Então virou o que de fato diferencia um regime de uma dieta, né? Capitalismo de um comunismo, quando todo mundo tem direito, mas o direito até onde implica originar, como que você viu isso, como isso implicou. Então esse é um fator que tem que ser impessoal. Então o que virou? Trabalho descabido, condições minuciosas. Aí Deus trouxe aquele roteiro
Seja deusa, e cadê a deusa? Nunca foi deusa? Fiz ficar cega a deusa? Quando te desradicalizei? Por que não estou te radicalizando? Pergunta a todos eles, né? Onde precisam destituir prazer e amor, porque são um bando de incompetentes, enrustidos e ladrões, que a divinização ela está correntemente e ainda tem agudos e crônicos que subsistenciam a singularidade, a repetição, as inéditas, o correntismo, aparentemente falando como se fosse uma fudida, para que fudidos escutem. Perguntemos, né, o que etiquetaram de falsa liberdade, de boa liberdade, enfim. Muito trabalho revisto, constantemente sobre revisto, cruz sobre cruz, as coisas se amarram, se emulsificam, angularidades, amplitudes, horizontes de eventos, verticalizações, circularizações assimétricas, supersimetríveis, minuciosas pré-angulares como pós, né, pró, futuríveis a todo o avanço a quem se faça observável, achar desfuturizar, né, o que é valor do inatingível ao inafiançável como incorruptível. Eu quero sobreviver, sabe? O que é a ponta cardíaca, as zonas de reserva, quando pulsa, você alastrando ramos, né? O que vira a quem se torna fácil, departamentado, falar da cabeça sem o pé, da bunda sem o ânus-luz, né? O que virou por onde começar e por onde terminar, quando a doença e quando pensassem sem a doença e sem o acidente, é o descabimento que impulsiona matérias-primas, inclusive livres, se tornaram caros e indigestamente incorrigíveis ou mesmo incuráveis ao fator da Trindade que abre as portas a quem merece. Eu posso dizer que mesmo eu passei o pão que nem o diabo amassou. E mesmo que são as inéditas de Deus, que mesmo disse que eu tive fardo para carregar. Eu adoro entender assim, eu quis uma vida inteira ter um amor só, ter um único amor. E de repente poder lidar com aquilo, o que é que vem agora? Mas essa coisa de reiniciar desnecessariamente ou coisas indigestas, não seria problema novo, não seria problema velho. Hoje é problema novo, é um problema velho. Os portais parecem terem se fechados, eu não me importo em terminar sozinha. A minha independência e o meu valor moral perante a protocolaridade como a prioradificação que veio para não me enlouquecer, e eu nunca enlouqueci. Um dado momento eram zonas de perigo e assim eu teria que seguir. Um dado momento fica frustrante algumas coisas porque os porcos entendem os fundos dos cus descabidos, né? Dos chiqueiros que também os porquinhos com as deliciosas pelezinhas de porco, a nem serem comidos de fato, também chamam a atenção e pedem proteção, né? Ou mesmo querem estar na barriga de quem merece, na barriga da fera, né? Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Talvez eu brinque mais um pouquinho. Eu parei de filmar. É legal, às vezes, você entender o outro lado das coisas, a quem entenda miséria e etiqueta. Quando, né, o que são ângulos, posições, o seu limite das suas larguras, profundidades, transparência, todo mundo envelhece, a quem é o feio, a quem é o bonito. Eu sempre fui muito transparente e buscar uma pessoa que entenda isso. Eu não imponho que nenhum homem carregue meu fardo, mas eu penso que eu carrego o fardo de todos eles. E quem são as mulheres que eles impõem que também nos sejam fardo, né? E que mesmo são. Mas mesmo assim, olhar o que é um filho santo, retomar uma temporalidade, a responsabilidade que é para ser, que eu daria conta sozinha, mas num dado momento é para dizer não a muitas coisas e não tem que ser sozinho. Ou não tem que ser destituído de uma sustentabilidade que se faça mais leve e que você tem que pensar o que é uma vergonha por filho ou um fardo que não seja o que fizeram de mal revelar e o descabimento vivido por Maria junto a José, sozinha. O tempo todo você é um corpo sozinho antes de mais nada, só com Deus ou mesmo, né, subsistenciando todos os fatores, porque a radicalização de Maria, justificar o que é o sagrado, num correntismo tal, né, e toda a complexidade que eu percebia mais coisas, eu gostava mais que os outros, me culpava por algumas ambições
de mais estar, de mesmo entender, não, eu estou responsabilizando, eu estou, esse palco também é meu, não culpo nada. Quanto que é a diária, qual é a diária mais cara acima da de Donald Trump? E de quaisquer, né? 400 mil a diária, no gasto, né? Entre ali e aqui, né? O que vira enxugar e comparar, e não necessariamente entre eles, né? Para que uma putinha que fica em tempo integral, uma ilha para tomar sol, né? Caso fosse só isso, né? Que momento Deus precisa falar em todos os lugares, ou a quem precisa ouvir as conveniências ou mesmo não está? A quem justifica que num dado momento alguém subsistencia volume para alguém, o que é o arrasto das coisas, o que é ter uma ilha para tomar um sol, né? Um isolamento, e dizer que algum isolamento capitalista que não acreditam nem na mesma tribo e ainda tem tempo para serem ambiciosos a outra tribo, quem é que paga? Quando num dado momento dizer que achado não é roubado e não necessariamente, que é a prestação de conta, né? E dar juízo de valor às coisas, mas eu penso que, né? Missão cumprida, ainda que eu morra, né? Como vão redatar os interesses, achar que podem manipular. Devo mesmo ficar em corpo, né? A quem atribuir cientificidade, né? Pró-transcendentalidade paranormalizante a quem justifique correntismo de matéria-prima, que mais ou menos se compare. Quer dizer, né? Já era uma vida, quer dizer, uma vida incalculavelmente atemporal, infinitivos já multicorrentificados que se dissipam e são usados e são dilatados em temporalidades constantes, frequencialidades correntes, que estão e truncaram e já fizeram questões espaciais acima e foram apresentadas para mim. Pode até não perpetuar aí, filha, mas você já está perpetuado em todos os lugares, né? Que horas o tem já é passado, tem, mas já acabou. Realmente eu me deparei com todas essas questões muito minuciosas. Meu corpo é algo extraordinário, que é ontem, ou agora cedo, e como eu já estou aqui agora, eu tomei as mesmas medicações, que é colocado a seguir, é colocado que eu siga. Não sei se eu estou me empalhando para bem mal morrer, desintegrar, como teve que fazer minha avó, que vira clichê de desintegrar. Eu não sou convidada a desintegrar sem conhecimento do último sopro, a quem justifique interdesesperar em outro lugar, qualquer coisa assim. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, sabe? Muito orgulho olhando esses fatores morais que preenchem a minha vida. Eu só preciso de um pouco mais de leveza. Imponho atenção aos meus direitos adquiridos. Não precisa ser tanto, mas não é pouco. Não é pouco para ninguém, não foi pouco para ninguém. Então, questões, né? Hoje eu penso que ainda que entre coisas rasgadas, o fetiche do perfeccionismo de coisas que frequenciam e que me tiram forças de escrever, isso tem uma iniciação. Sempre, né? Constantemente um novo acordar com uma ortodoxização inédita, que assim entre a laica maciça, racionalizada, impera apontar, né? Como finalizo constantemente, né? Entre alguns cansaços ou não, de entre catabolismo e anabolismo truncar registros. A quem se interprete mesmo inteligência, quem tem inteligência. É um fator moral extraordinário. As pessoas têm um processo evolutivo para defender que querem ser ou não querem ser. Ser deficiente, não ser deficiente, a quem atribui essas questões. E eu mesmo assim trabalhei com essa boa nota. Me fazer gritante, me fazer muito tolerante a estados de fome, miséria, que para tudo que eu registro e tudo que gira dentro de mim, provavelmente eu sinto o pacote corpo foi colocado como um fardo muito grande. Entender coisas com cegueira, para refazer formas de cruz e ressurreição, como com enxergativas, para mesmo estar gritante a todas as raças que desraciam, larguras literalmente descabidas, porque o fator racial importa. Sentido importa, ainda que etiquetem de outras questões, o que fizeram o humano desumanizado, né?
jogar como de onde venho, para onde vou, não tenha sentido, se morre mesmo, mas morrendo, vivendo, né? Coisas descabidas que, na verdade, eu tenho muito orgulho de estar a uma sobremonoteistalização politeísta, a quem se compare, que me farta de plenitude a escolher, inclusive. Mas são monoteístas exemplares, com estados singulares, autopropriedadiantes, a quem justifique prolinearizar criacionismo comparado, largo restrito. É um orgulho muito grande. Minha radicalização é autêntica, né? Num tempo não era o que era naturalização, que era apostolar uma casa, assim era, ou se fez não necessariamente num dado momento, não tem como, não, né? Os títulos que foram atribuídos de mim para mim, de não mim, através de mim para mim, né? Me ver sendo presenteado, usar o meu próprio dinheiro, que é a subsistencialidade que nos dão como presente, fazer, vai lá agora, comprei esse presente que eu mandei você trabalhar para eu te dar, ou entender o trabalho, que também te trouxe prazeres tais. Isso aqui, eu tive isso em todas as datas, em datas que não precisava ter, que porque nem justificava valor de presente comum, né? Entre me ver morta, me ver viva, em qual dimensão, qual consagração, né? É um pouco triste, entre aspas, assim, é uma coisa que se consagra sozinha, mas eu tenho uma missão cumprida. Vaticano que me desculpe, queridos. Felizmente eu errei em elogiar vocês, eu penso, né? Em final de jogo, quem estava aqui jogando, né? Quando é que vocês mostram a cara? Empalhados de sabe-se Deus o que, entre outros tantos tenebrosos, né? Só para apontar carnaval como bom, né? Qual é o rei momo, qual é a fantasia total. E num dado momento otimizar todas as coisas, que se permitiu construir a versatilidade sustentável das temperaturas, que fala com todos os povos, né? O que é uma atividade física, o que é, né? Otimizar o esforço e categorizar como atividade larga e exercício restrito. Movimento pró-escalarizado a quem formularize. Estado literalmente, né? Genesiologível comparado, independente de galho, e que seja independente de galho, né? Quero voltar esses dias aí olhando uma coisa ou outra, eu tenho tanta coisa aí para baixo, talvez usar alguns mixinhos para tentar secar o suficiente, tolerar algumas coisas que eu vou ouvindo música e vendo como que eu tolero, tentar ir sozinha no horário que não tem encheção de saco, repetir aquela coisa, qual que é melhorzinho, qual que é menos pior, qualquer coisa assim, né? Trabalhando com angularizações bem limitadas, assim, cargas, né? Para tolerar tantas outras. Mas eu não quero terminar minha vida aqui, isso aqui é pra mim. Mas eu sou né? Eu sou a sobregeversa, sobregedeusa, tota simugeversa, né? Sobredeusa, tota simugeversa, eterna princípio, alfa, santíssima, é essa, eu sou tudo, que é aquele tudo que nunca foi permitido redução para se tornar um laico descabido. É um orgulho enorme isso daí, é uma verdade. Nossa, como eu fui minuciosa, muito categórica em todas as situações. Sei como meu cérebro, meu coração, meu Deus. Milagre é algo assim, muito inacreditável, muito materializado. A capacidade auscultativa, como visual por dentro, por fora, entre o aparentemente cego, os espectros revelatórios são assim, muito oniscientes, onipresentes, onipotentes,
Enfim, antes de mais nada,